Vamos passar imediatamente a essa nossa próxima sessão, uma sessão muito importante em que trazemos o pensamento nacional do mais alto nível. Para conduzir essa sessão, nós vamos ter aqui o Carlos Alberto Júlio, ex-presidente da HSM, presidente da Tecnisa, um grande conhecedor de management, um estudioso, um professor que já está entrando aqui antes de ser chamado, né? E ele é um grande amigo da casa, por isso que eu posso me permitir fazer essa brincadeira, tá bom? Por favor, Júlio, então, você senta aí. Só fala quando a gente pedir. E agora eu quero pedir aqui a presença no palco do Marcel Teles, conselheiro da Ambev e da AB InBev, que vai fazer a apresentação do nosso próximo palestrante. Marcel, por favor. Boa noite. A minha missão aqui hoje é das mais fáceis, né? Vou apresentar quem, na realidade, não precisa de apresentação. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que eu conheço já há 20 anos agora, que tem tido um contato muito próximo, tanto da Ambev quanto da InBev, e agora da AB InBev, no nosso movimento internacional. E acho que o grande mérito, assim, o meu teste para ideias revolucionárias é quando elas se tornam quase lugar comum. Quer dizer, as coisas que a gente ouvia do Falcone e demorava a entender logo que eu o conheci, hoje eu vejo sendo repetido por centenas de empresas e, para meu espanto maior, por centenas de níveis do governo. Hoje você ouve em vários níveis do governo se falando de análise, de método e de gestão. E acho que, como nas empresas, todo mundo entendeu que essas ferramentas, primeiro, dão uma eficiência muito grande e depois tornam reproduzíveis essas eficiências, para você não ficar numa eterna gincana reinventando a roda. Aquilo que você teve de criatividade ou de coisas que você percebeu que podiam trazer eficiência, você simplesmente incorpora dentro do PDCA e é como se fosse uma flywheel, né? Que a cada volta você dá um impulsinho e o momento aumenta e aumenta e aumenta. Vocês vão assistir a palestra do Falcone, mas, ao mesmo tempo, ele também está lançando um livro que, para mim, é um livro que só poderia ter sido escrito depois desses 20 anos de estrada, onde incorpora não só toda a teoria, mas todo o aprendizado dele no contato com as empresas, no contato com o governo e assim, quer dizer, é a experiência de ver o método sendo aplicado. Eu acho um livro extraordinário, não é um livro fácil, não é um livro de autoajuda. Talvez a melhor coisa para explicar um pouquinho seria o seguinte: nós lá na Ambev, a gente define líder como aquele que bate metas com o seu time, fazendo isso da maneira certa. Bate metas, porque todos nós estamos o tempo todo olhando lacunas, maneiras de melhorar qualquer processo. Para fazer isso sozinho é impossível, todos nós somos líderes aqui, precisamos do nosso time conosco, e da maneira certa se refere não só à parte ética, mas também à parte da metodologia que torna isso reproduzível depois que a gente saiu. Outras pessoas podem chegar e continuar fazendo. Então, eu encorajaria vocês, porque é o que eu estou fazendo na AB InBev nesse Natal, a comprar esse livro, distribuir para o time de vocês e, se possível, ler em conjunto. Como eu disse, não é uma leitura fácil, é uma leitura, é estudo mesmo, ler em conjunto com o time, que eu acho que é uma ferramenta poderosíssima para agregar o time e apontar ele na direção correta. Me deram aqui a maneira de comprar o livro, além de aqui na Livraria Cultura, onde o Falcone vai estar autografando, no espaço Lifestyle, mas quem quiser comprar volumes maiores pela internet, o verdadeiro poder, @indg.com.br, e eu acho que realmente isso pode ser transformacional para qualquer líder e para qualquer time. Eu já comi metade da palestra do Falcone, então, sem mais delongas, meu amigo, meu guru, Vicente Falcone.
Obrigado. Bom, eu vou descer para assistir a palestra. Por aqui, ó. Professor, por favor. Bem, vocês podem imaginar para mim, além da honra, estar com um dos meus gurus aqui, prazer de retornar a esse palco, né? Eu que aqui estive durante 7 anos, então é sempre uma alegria muito grande. E a honra de retornar ainda ao lado do professor Vicente Falcone. Aliás, professor, este mês de novembro, 2 aparições nas 2 principais, talvez, publicações de negócios do Brasil. HSM Management, como sempre, sai na frente. Começo de novembro, capa da nossa edição de novembro, professor Falcone. E agora, esta semana, a Exame também o colocou na capa. Reconhecimento tardio, por que tanto tempo assim? Eu acho que está na hora certa e o reconhecimento certamente não é a mim, né? Nós temos aí uma equipe de 800 pessoas, 800 consultores diretamente ligados ao INDG e mais talvez milhares nas empresas trabalhando na mesma linha. E o reconhecimento, na verdade, é um reconhecimento para um movimento que deu certo no Brasil, né? E eu acredito que tenha dado certo porque nós tivemos o cuidado o tempo todo de focar em resultado e fazer todo o nosso trabalho focado em resultado e preocupado em entregar resultado no final. Então, isso começou a dar certo com as empresas. Depois, o que todo mundo achava que não dava certo, deu certo com o governo. E eu acho que foi bem, não é? Eu acho que, em termos de governo, por exemplo, é notória a nossa participação lá no governo de Minas Gerais, a convocação que o governador Aécio Neves fez, né? O estado de Minas Gerais estava numa situação muito ruim, com déficit público de 12%, e eles esperavam 4 anos para poder fazer o equilíbrio orçamentário do estado, e nós conseguimos em 1 ano e meio ajudar o estado. Então isso provocou assim uma repercussão muito grande para o INDG. Mas, na verdade, a primeira atividade do meu coração, de fato, com o governo, foi a crise de energia em 2001. Né? Nessa, o INDG entrou com 2 times, um time nosso trabalhando 24 horas por dia para montar todo o sistema de controle em tempo real. Estamos falando do apagão. Do apagão, do apagão que não aconteceu, né, em 2001. O que ninguém acreditava, Júlio, nós conseguimos fazer, né? Nós conseguimos colocar meta para todo brasileiro. Aliás, essa foi uma informação interessante. Professor, explica, porque o senhor se reuniu na altura com o ex-ministro Pedro Parente. Foi. E aí, qual foi a pergunta-chave para a gente conseguir, né, consertar e evitar que o apagão acontecesse? Porque eu acho que isso resume muito bem parte importante da filosofia, que é a meta. A pergunta-chave, quer dizer, logo na segunda-feira de manhã nós começamos, foi a primeira reunião muito nervosa, e tinha alguns senadores também querendo participar e dar ideia, e alguns já querendo fazer um apagão demonstrativo no país, para educar o povo e tal, quer dizer, dava de tudo. Eu falei, gente, espera aí, qual é a meta? Quanto é que nós temos que economizar? E aí foi aquele corre-corre e tal, mas daí a 2 horas apareceu a meta. Então, os técnicos, né, do setor elétrico declararam que precisávamos economizar 20%. Aí o ministro Pedro Parente colocou mais 20% em cima, então 24% ficou sendo a meta. E aí nós desdobramos. Todos que estão aqui nessa sala receberam a meta em casa, né? Isso, eu acho que foi o maior desdobramento de metas que já aconteceu no mundo, né? E com isso, quer dizer, a pessoa tendo a meta, ela tem uma medida do que tem que ser feito, e aí as donas de casa partiram para um esforço muito grande. Eu acho que foi uma coisa linda, né? Foi uma coisa maravilhosa. E o Brasil conseguiu sair de uma crise perigosíssima, ainda apresentando um desenvolvimento de 1,5% naquela época, que também não era tão ruim, né? Mas eu acho que a nossa crise foi um exemplo muito bacana. Talvez, de todos os nossos envolvimentos que o INDG vem tendo com governos, essa é a que eu acho mais bonita. Mas até porque no arquétipo da sua metodologia ou do seu método,
Tudo começa na meta, porque o professor diz que a administração é para atingir resultados, a gente tem que começar com o resultado esperado, quer dizer, ele não é consequência, na verdade ele é causa, não é? Mas o professor coloca que nós temos 2 tipos de metas no seu método, né? As metas a atingir e as metas a manter. Qual a diferença entre as duas e por que é importante a gente ter consciência da diferença entre as duas? Isso é importante pelo seguinte: geralmente a meta para melhorar, aquelas metas de redução de custo, aumento de vendas, etc., são metas assim mais, tem um glamour maior, porque todo mundo quer melhorar, todo mundo quer melhorar o resultado da empresa. No entanto, a meta verdadeiramente importante é a meta para manter, quer dizer, é você ter consistência nas suas operações. Você ter certeza de que tudo vai acontecer normal, de tal forma que as pessoas que estão administrando a empresa tenham tempo, tranquilidade para pensar as melhores soluções, de colocar essa operação estável num patamar melhor. Então, tratar das metas para manter é muito importante. Muito importante. E como é que a gente fixa essas metas para manter? Como é que é fixado essas metas? Essas metas são metas operacionais, né? Quer dizer, esse é o que a própria vida ensina, que a natureza é sábia. Nós estamos aqui conversando e nosso sistema digestivo está funcionando, nosso sistema circulatório está funcionando, nosso sistema nervoso está funcionando, né? E nós não estamos preocupados com isso. A temperatura do nosso corpo permanece estável a 36,5, a nossa pressão está 12/8, nós não estamos preocupados, está tudo estável, e nós estamos aqui conversando, procurando criar novas ideias. As empresas têm que ser assim, a natureza é sábia, né? A primeira prioridade é a estabilização operacional. Mas as empresas não são assim? Olha, eu diria para você o seguinte: de uma maneira geral, não, né? Hoje, um número cada vez maior de empresas e agora de governos tem se preocupado com o desempenho operacional. Mas, de uma maneira geral, não. Eu diria para você o seguinte: há 20 anos atrás, mesmo as grandes empresas brasileiras nem padronização tinham. Quer dizer, nós realmente começamos do zero, né? Mas ainda hoje, você pega empresas de grande porte, às vezes de médio porte, na hora que você vai medir os resultados operacionais e a variabilidade, você vê que a operação ainda não é confiável, quer dizer, ainda não está num patamar que você possa sentar com tranquilidade e pensar só em melhorias. E por que essa padronização de processos, que aparentemente é a rotina da empresa, por que ela é tão difícil? Quer dizer, como é que a gente padroniza processos? Olha, hoje em dia, no Brasil, né, nós temos já muita gente competente nisso. Quer dizer, há 20 anos atrás, até terminologia nova nós tivemos que criar, né? A designação padrão não existia, usava-se muito norma por causa da área nuclear, que trouxe essas coisas para o Brasil, né? Mas, de 20 anos para cá, avançamos muito. Então, hoje tem muita gente no Brasil competente em padronização de processos, depois padronização das operações, e com consciência do treinamento no trabalho, né? A consciência de que nós temos que ter turnover de pessoal baixo para manter essa competência operacional dentro da empresa, de tal forma manter o operacional estável. Quer dizer, esse tipo de coisa cada vez mais evolui, né? E as pessoas estão cada vez mais conscientes. Então, hoje em dia, já melhorou muito, sabe? Mas eu ainda diria para você o seguinte: eu ainda colocaria muita atenção e muita ênfase em padronização e treinamento, tá? Vamos supor assim, a gente nunca sabe, tem empresas em diferentes estágios no Brasil, mas eu recomendaria aqui aos que estão nos ouvindo que fizessem um diagnóstico da sua situação. Como é que eu estou de padronização? Como é que eu estou de treinamento? Como é que o meu pessoal trabalha? Eles estão trabalhando de acordo com os padrões estabelecidos ou não? Será que eu tenho só papel escrito? Ou eu tenho o trabalho sendo conduzido de acordo com aquilo que foi combinado? Quer dizer, vale a pena fazer um diagnóstico. Talvez valesse a pena para aqueles menos versados nessa linguagem de processos, metas, métodos, talvez
qual a distinção que o senhor faz entre o processo e a operação em si? Acho que esse é um elemento muito importante para nós entendermos. Que, às vezes pode ser uma questão semântica, mas no dia a dia não é semântico. Não, isso aí eu acho que é decisivo e tem muita gente que confunde, né? Olha, processo é uma sequência de valores agregados. Operação é o trabalho conduzido por homens e máquinas para obter esse valor. Então, essa separação é importante e ela é a base do sistema Toyota de produção, porque você vê assim o processo. Processo não tem homens nem máquinas. É uma afirmação dura de entender, né? É verdade. Processo não tem homens nem máquinas. Processo é só a sequência dos valores agregados. Ok. Agora, para agregar cada um valor daquele, você tem as operações. Por isso é que chama procedimento operacional padrão. Ou o americano chama de Standard Operation Procedure. É o procedimento da operação. Agora, os padrões de processo são padrões que não têm procedimento, são padrões só técnicos. Por isso é que são chamados padrões técnicos de processo. E como é que a gente faz para garantir a execução do processo? Eu diria para você o seguinte: primeiro, nós temos que ter padrões bem projetados, nós temos que ter as pessoas de cada operação muito bem treinadas e conscientes da meta que tem que ser atingida em cada valor agregado, e nós temos que ter um controle de processo, que é o controle dos valores que são agregados, de tal forma que a gente obtenha lá na ponta o produto estável e na condição que a gente quer. E isso é válido tanto para operações industriais como para operações de serviço. Não tem diferença, é a mesma coisa, né? E a organização do processo, assim, da maneira como nós estamos falando aqui, é fundamental para que a gente tenha o verdadeiro controle do processo. Geralmente as pessoas misturam operações com processo e aí fica difícil das pessoas entender como é que aquilo funciona. Quem controla o processo? As pessoas que trabalham nas operações controlam suas operações. Sim. Quem controla o processo é supervisor ou engenharia. Por isso é que para você mexer no processo, você tem que ter autorização da engenharia. As pessoas podem mexer nas operações, mexer nos padrões das operações, mas no padrão do processo não, porque processo é projetado pela engenharia ou é projetado por quem entende, a partir do produto desejado. Então você primeiro projeta o produto a partir do mercado, depois você projeta o processo, né? E quando a gente faz o cascateamento para a meritocracia, pagamos aonde? Pela operação bem feita ou pelo processo entregue? Da onde vem a meta? Olha, aí é coisa diferente. Quando você tem o bônus, né? Geralmente o bônus você coloca nas metas de melhoria e aí você já parte do pressuposto de que suas operações são estáveis. Funcionar estáveis. Eu recomendaria assim, sabe, a todo executivo aqui presente, operar com 2 olhos, sabe? Você opera com o olho na melhoria e opera com o olho na manutenção, quer dizer, na operação, para estar sempre de vez em quando checando a estabilidade das operações. Porque o que é melhorar uma empresa? Melhorar uma empresa nada mais é do que melhorar o patamar das operações. O que você está melhorando são as operações, porque o resultado de uma empresa decorre dos seus processos, das operações estáveis, né? Dali é que sai o faturamento. Então, quando a gente melhora, nós estamos melhorando, são nossas operações, é a estabilidade delas, né? O professor Clayton Christensen, que esteve conosco aqui, inclusive na Expo do ano passado, autor do Dilema do Inovador, ele costuma dizer o seguinte, que melhorias contínuas não é inovação, né? A inovação, a empresa inovadora é aquela que tem melhorias contínuas, mais invenções. Da onde vem a inovação? Então tá bom, uma excelente pergunta. Obrigado. Estudei o livro, eu li o livro, viu? Não, vamos agora, então, partindo do pressuposto de que nós temos uma operação estável, então vamos tratar de melhoria. Aí, eu diria para você o seguinte, olha, a primeira coisa importante, e isso é uma coisa que eu aprendi com os meus amigos da Brahma, da Ambev, com o Marcel, quer dizer, a primeira coisa importante é você ter um sonho grande, sabe?
Existem pessoas, uma coisa que eu aprendi na minha vida é assim, existem pessoas que sonham grande e existem pessoas que sonham pequeno. Quando você sonha pequeno, você vai colocar metas pequenas e você vai ficar pequeno. Você vai ficar exatamente do jeito que você sonhar. Quando você põe um sonho grande, você naturalmente leva todo mundo a pensar grande, porque mesmo que você não atinja a meta que você quer, você cresce muito e atinge valores impensáveis, né? Então, a primeira coisa na meta, quando você fala em melhoria, é você falar do sonho, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sonhar, a turma lá da Ambev diz o seguinte: sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Mas, no entanto, tem gente que sonha pequeno e tem gente que sonha grande. Agora, colocada a meta, vamos primeiro conversar sobre melhoria contínua. Eu acho que melhoria contínua é uma coisa necessária em todas as frentes, porque não dá para você fazer inovação em todos os setores da empresa ao mesmo tempo e todo mundo sair inovando. Não dá. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: a turma da empresa, todo mundo em cada canto tem que apresentar uma melhoria anual. Isso faz parte da motivação, da vontade da pessoa se sentir necessária à empresa, a alegria de estar apresentando um resultado diferente. Então, quer dizer, vamos supor assim, a melhoria contínua, você está um pouquinho, melhorando um pouquinho a cada ano, seja no processo de faturamento, seja no processo de compras, seja no processo de treinamento na empresa, sabe? É cada um procurar realmente apresentar um processo cada vez melhor no ano seguinte. Agora, inovação é o seguinte, conversando com o meu amigo Antônio Maciel Neto, ele contando lá dos tempos dele na Petrobras, né? Ele falou assim: Falcone, nós lá na Petrobras a gente mergulhava até 100 metros, né? Até o dia em que o Silveira virou lá para a turma da engenharia e falou o seguinte: gente, se a gente quiser fazer da Petrobras uma empresa excepcional e grande, nós vamos ter que mergulhar a 1.500 metros. Tá? E a turma topou. Sonho grande. Sonho grande. A Shell era que mergulhava mais profundo, mergulhava 300 metros. Ou seja, não tinha de quem copiar, entendeu? E não tiveram medo. Então, quer dizer, conseguiram? Conseguiram. Tomaram a decisão, o pessoal montou todo o projeto, saíram com 252 projetos, muito bem delineados sobre todos os pontos onde a tecnologia não era desenvolvida, foram buscar os especialistas em cada ponto daquele, foram buscar tecnologia em cada ponto daquele, e no fim de certo tempo a Petrobras chegou a 1.500 metros, vai chegar a 7.000, sem sombra de dúvida, porque ela já dominou o processo de inovação. Então, isso é inovação, quer dizer, é partir para algo necessário e desconhecido, uma coisa que você vai porque acredita que tem que ir, busca tecnologia para ir. Agora, eu tive uma experiência nesse sentido, que é bom te mostrar um caso positivo e um negativo. O negativo foi o meu, né? Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa siderúrgica, né, que fazia carvão vegetal. E nós estávamos lá tentando desenvolver a coleta daqueles gases que saem da fabricação do carvão vegetal, que aquilo contém componentes químicos preciosos, né? E começamos a trabalhar e tinha dificuldades de captar uma nuvenzinha que saía, o produto químico saía sob forma de uma nuvem e tinha uma dificuldade de captar isso, né? Eu falei, gente, esse é um ponto da tecnologia que nós precisamos aprender. Então, vamos visitar aí as pessoas que mexem com destilação de petróleo, que faz pesquisa nessa área, e vamos saber o que eles estão fazendo para coletar essa névoa que se forma, né? Muito bem. O pessoal saiu, fizeram um plano de visitas e foram ver um centro de pesquisa da Petrobras no Paraná, que mexia com carvão e tal. Voltaram, a conclusão que chegaram foi o seguinte: olha, não conseguimos encontrar ninguém que esteja captando névoa de carvão vegetal. Eu falei, gente, é lógico que não tem, né? Pois é, o que nós estamos desenvolvendo, vocês não foram para procurar uma solução pronta. Vocês foram para procurar
um detalhe tecnológico que poderia viabilizar o nosso sonho, né? Então, essa visão de inovação, de você pegar, olha, o que eu quero é isso, vamos sentar, quais são as dificuldades, vamos organizar isso em projetos, vamos ver onde é que nós vamos buscar a solução para cada uma dessas dificuldades e vamos chegar onde nós queremos. Quer dizer, inovação, assim, eu vejo assim como algo que não é para ter medo, né? E é para dar grandes saltos na empresa. Aliás, no livro, né, eu fiz minha lição de casa, li, quer dizer, eu li praticamente toda a obra do professor anteriormente, o livro que ele está lançando hoje, O Poder da Verdade, que eu já mostrei para vocês, né? O verdadeiro poder, aliás, não o poder da verdade, verdadeiro poder. Como o Marcel disse, é um livro para ser mais que lido, estudado. Aliás, o professor começa mostrando aqui até um método para estudar o livro, que é o método da cumbuca. Vocês conhecem o método da cumbuca? Quer explicar, professor? Isso é o seguinte, nós temos uma certa dificuldade para ler livro, ainda mais um livro assim, um pouco árido, porque tem muita coisa técnica. Então, o que nós descobrimos aí ao longo da vida nas empresas, né? Que o pessoal gosta de trabalhar em grupo e gosta de estudar em grupo. Então, o que nós estamos sugerindo aí é que se faça grupos de 4 a 6 pessoas e tem alguns segredinhos, né? Encontrar sempre no mesmo dia e sempre na mesma hora. Vamos supor, nós vamos nos encontrar quarta-feira, 4 horas da tarde, ou quinta-feira, 8 horas da manhã. E naquele dia, todo mundo chega preparado com um capítulo preparado. Um capítulo é 3, 4, 5 páginas do livro, né? Então chega com um capítulo preparado para apresentar para os companheiros. Todos chegam preparados para apresentar, né? E aí tem uma cumbuquinha lá na mesa, com o nome de todo mundo, você põe a mão na cumbuca, tira o nome, aí sai Júlio. Então, Júlio, você vai apresentar. Aí você vira e fala assim, não, veja bem, não deu tempo e tal. Bom, aí é o seguinte, não deu tempo de preparar, então não se faz a reunião, ninguém assume o lugar dele, e na semana que vem encontra de novo e sorteia. Quer dizer, ele vai ter que carregar por uma semana a carga de ter atrasado o grupo durante uma semana. Quer dizer, esse comprometimento é que faz com que as pessoas cheguem lá e não queiram passar essa vergonha. A gente não deve abrir mão disso. Se alguém não preparou e ele foi sorteado, então, mala suerte, né, vamos adiar para a próxima semana. Então, esses pequenos segredinhos, né, que fazem com que a coisa funcione bem, e tem sido um sucesso enorme o tal do grupo Método da Cumbuca. Método da Cumbuca. Nós durante muito tempo na HSM, nós tínhamos também, pegávamos um livro de um guru, só que um livro por mês, e fazíamos algo parecido, mas não tinha essa coisa da cumbuca tal. Quem sabe agora o Salib e o Marcos Braga façam esse aperfeiçoamento. Quero voltar nos gases, porque quando o professor conta essa coisa dos gases e buscar, é algo que não existe, portanto nós temos que descobrir, baseado em alguém que faz alguma coisa, ou que seja correlata ou pelo menos inspiradora para o nosso problema. Sobressai do trabalho do INDG e dos seus conceitos o poder da análise. O professor insiste muito no livro, não é? Debruçar-se sobre fatos, sobre números e analisar profundamente, como talvez aí o que se atribui ao Einstein, dizer que no enunciado do problema está a solução e o que não tem solução, solucionado está. Poder da análise, professor, dentro do método. Olha, tudo isso que a gente tem feito, né, quando nós falamos em método, nós estamos falando aqui essencialmente em método cartesiano, exatamente o que Descartes propôs aí por volta de 1600. Quer dizer, o que nós estamos falando é isso, e todo mundo que mexe com método é método cartesiano. Cada um quer dar o nome que quiser para o método, pode dar o nome que quiser, não tem problema nenhum. Agora, eu prefiro o PDCA, porque eu acho que é mais lógico, mas o método é cartesiano, né? Agora, o que Descartes mandou fazer no método dele é quebrar as informações ou quebrar o seu problema em vários problemas menores para você poder solucionar melhor. E aí vem a questão da análise. Hoje, e naquela época era menos importante, mas hoje ficou muito mais importante, porque nós temos informação aí, assim, um absurdo de informações, né? Os computadores dentro das empresas,
tem informações de meses, anos de desempenho da empresa. Essas informações estão lá dentro, não servem para absolutamente nada, a menos que alguém vá lá analisar. Sem dúvida. Então, informação em si não vale nada. A internet está cheia de informações. Eu, às vezes, eu fico tão entusiasmado lá em casa com a internet, com as informações que eu consigo, que eu chamo minha mulher e falo assim, bem, olha aqui, mas que coisa extraordinária que é a internet. Tem tudo, né? Bom, nós temos muita informação, mas nós não temos feito bom uso, porque nós não estamos preparados para fazer análise, né? Por exemplo, ontem mesmo nós estávamos lá no SMART, esse nosso instituto para cuidar das crianças. Já vamos falar dele. Eu só estou... Eu quero contar um caso de lá mesmo, né? Nós estávamos lá numa reunião à tarde, discutindo o desempenho dos meninos, porque nós queremos que os meninos tenham um bom desempenho na escola, porque são meninos de alto potencial, e eles são tirados da escola pública, vão para a escola particular, e são submetidos a uma quantidade de ensinamento muito grande, e os desempenhos não são iguais, né? E aí começamos a discutir e querer tomar algumas decisões. Não são iguais entre eles ou entre eles e os demais? O desempenho de cada um deles não é igual, quer dizer, é bem espalhado, né? Alguns são excepcionais, outros nem tanto, né? E aí a gente fica querendo ali tomar algumas decisões em cima de informações que são muito agregadas. Aí você pode perguntar assim, vem cá, mas isso aqui é o desempenho do conjunto de alunos. Eles frequentam várias escolas diferentes. Nós podemos dizer que a escola é responsável pelo mau desempenho ou é o aluno? Não, nós não temos informação, ela não está separada de tal ponto que a gente possa ter esse conhecimento. Então, nós ainda não sabemos se o mau desempenho de alguns é atribuído à escola ou a ele, ou, por exemplo, qual é a estrutura familiar dos que têm mau desempenho. A gente ainda não tem esses dados nesse nível de análise. Quer dizer, então, para poder tomar uma decisão certa e para fazer o certo, a gente tem que pegar essas informações e abrir. Isso dá um pouco de trabalho e, de maneira geral, as pessoas resistem, né, a esse trabalho, porque dá trabalho, você pegar a informação e separar. Bom, mas o fato é que você pode, puxa vida, olha aqui, a escola B é a responsável pelo mau desempenho, está aqui, está claro, né? Aí você vai falar, bom, então a ação que eu devo tomar é tirar a escola B do meu conjunto de escola que eu uso, né? Ou coisas assim, quer dizer, os dados agregados, você não pode tomar uma decisão boa, porque aquela informação não lhe deu o conhecimento necessário. Para você ter o conhecimento, você tem que ter análise. Então, esse é um ponto. As empresas praticam muito pouca análise. Pouquíssima análise. Os dados são agregados, toma-se decisão errada em cima de dados agregados. Bom, agora, uma coisa que eu fiquei impressionado, que eu acompanho muito a Toyota, que é uma empresa admirável, e nós tivemos aqui no Brasil, durante uns 10 anos, técnicos da Toyota vindo para trabalhar conosco, né, e percorremos o Brasil de cima a embaixo, vários consultores do INDG com o pessoal da Toyota, e de lá para cá eu venho acompanhando, né? O que a Toyota está fazendo, né? Dada a grande modificação que houve em TI, né, eles estão projetando os bancos de dados de uma tal maneira que todas as informações sobre todos os automóveis, sobre todas as suas fábricas, elas são classificadas e são guardadas em bancos de dados dessa forma. De tal forma que quando você tem um problema num produto ou um problema num processo que você queira resolver, eles vão entrar com softwares estatísticos de análise multivariada, e aí você já vai usar um ramo da estatística, que é um ramo especializado em analisar grandes quantidades de dados, classificar e analisar, e destrinchar essas informações de tal forma a te mostrar a origem do problema. Então, como consequência disso e da utilização de bancos de dados estruturados e análise multivariada, eles hoje estão conseguindo resolver problemas dificílimos em menos de 2 semanas. Sabe? Quer dizer, essas coisas são fantásticas. Nós temos que caminhar nessa direção. A caminhada é longa. Eles estão nisso há 30, 40, 50 anos. A caminhada é longa.
mas o caminho é esse. Então, professor, por exemplo, no seu livro o senhor fala especificamente desse conhecimento tácito e do conhecimento técnico, né? Como é que se armazenam esses conhecimentos? Porque eu acho que essa quer dizer, como é que a Toyota conseguiu armazenar esses conhecimentos? Isso é uma coisa interessante, olha aqui, que também é uma coisa que a gente enfatiza muito no livro, porque esse ponto é importante, né? Olha só, quando você tem uma meta de melhoria ou uma inovação, você gera muito conhecimento na empresa, muito, né? E você tem que guardar esse conhecimento de uma certa forma. Até para ser replicado, reaproveitado. Para ser replicado e reaproveitado e entesourado pela empresa. Perfeito. Então você tem que guardar isso. E aí você cai no seguinte ponto. Imagine que você queira ensinar o seu filho a andar de bicicleta. Você pode preparar lá um PowerPoint, uma apresentação para ele. Aqui, meu filho, olha, aqui você tem o guidão, aqui você tem a roda, tá vendo? Aqui tem a corrente. Quando a corrente sair, você pode botar de novo no lugar assim, assim, assado. Para encher o pneu, você tem que bombear aqui nesse pininho. Dá para você ensinar muita coisa. Esse conhecimento a gente chama de conhecimento explícito, né? Bom, e tem um outro tipo de conhecimento, que é aquele que o menino agora vai aprender ali na prática, através das mãos e dos pés, né? Tomando tombo. Levando uns tombos na vida. Esse não tem como ensinar, então esse conhecimento é o tácito. Agora veja só, o conhecimento explícito você pode botar no papel. Então, todo o conhecimento explícito da empresa pode ir para o sistema de padronização da empresa. Vai para os padrões técnicos de processo, vai para os procedimentos operacionais, vai para os padrões administrativos. Agora, o conhecimento tácito, ele vai para a mão e para a cabeça das pessoas. Não tem jeito. Aí você pega algumas empresas, pode ser até que aqui dentro da sala tenha empresas que tenham casos como esse, com fábricas que têm turnover de pessoal de 25% a 30%, né? E aí você fala, fulano, mas vem cá, mas isso aí não é possível, você não consegue tocar uma fábrica de forma estável com turnover de 25% a 30%. Não, professor, nessa região e para esse tipo de trabalho, isso aí é normal. E puxa vida. Aí o meu amigo Carlos Brito, que hoje é o CEO da Anheuser-Busch InBev, discuti isso muito com ele, e ele falou, Falcone, vamos baixar esse turnover. Porque nós lá na Ambev, nós tínhamos algumas fábricas com turnover de 25%. Muitas bramas depois. Turnover, nós tínhamos algumas fábricas com turnover de 25%. Aí, prestamos atenção nisso, colocamos bônus para quem baixasse o turnover, e depois fizemos os gráficos. Júlio, se você colocar assim, produtividade da fábrica e turnover, é uma linha reta. Nós fizemos essa linha reta praticamente nas fábricas. Linha reta. É direta. Direta. Ou seja, você vai querer baixar o turnover, não é porque você é bonzinho, nem porque você quer tá bom na fotografia, não. Interessa reter as pessoas na empresa, porque você está retendo um conhecimento tácito, difícil de repor. É verdade. Dificílimo. Então, aquela pessoa que dominou a máquina, ela sente a máquina no ouvido, no cheiro, não tem jeito de ensinar isso, né? Então, nós conseguimos, em várias fábricas nossas da Ambev, aí, níveis de produtividade elevadíssimo, porque conseguimos fazer isso. Aí veio o segundo desafio. Equipes de venda. Turnover aí de 40%, 50%, 60%, algumas equipes de vendas, né? E aí surge aquela teoria dizendo assim, mas isso aí, vendas é assim mesmo, tem sempre a turma da explicação, né? Vendas é assim mesmo e tal. O Brito correu atrás, a última notícia que eu tive estava 9%, mas eu acho que já deve estar abaixo disso. Mesma coisa, gente, produtividade de equipe de vendas e turnover, linha reta, mas é óbvio. Também nas equipes de venda. Também, e isso é geral, é para todo mundo, né? Então, nós temos que ter cuidado em duas coisas. Se você quer reter conhecimento na empresa, você tem que ter um sistema de padronização exemplar e você tem que caprichar para manter o turnover de pessoal seu baixo. Porque nós vamos guardar conhecimento
é na cabeça das pessoas e nós vamos guardar conhecimento nos padrões. É assim que nós vamos guardar o conhecimento, são as duas formas conhecidas, né? E nós ainda não fazemos isso muito bem, né? Em todas as empresas no Brasil, mas estamos caminhando nesse sentido, viu, Júlio? Nós falamos do método, falamos das metas. Aliás, o senhor começa o livro dentro dessa questão, para chegar ao método, via as metas e tudo mais, fala muito de foco. Claro que no mundo da gestão dos negócios, fala-se muito em foco, né? Quem sabe uma pitadinha em foco. Porque a abertura do livro, o senhor fala sobre foco e insiste no foco. Isso. E eu costumo dizer que o que nós temos em livro sobre foco é um negócio impressionante, né? Então, um pouquinho de foco. Olha, eu fui acabar de aprender a importância do foco lá na Ambev. Lógico que a gente começou em outros lugares, né, e começa a perceber na vida assim, sabe, a maioria de nós pensa que tem foco, sabe, porque calcula alguns indicadores e acompanha alguns indicadores. Mas não é isso que nós estamos falando, não, sabe? Foco, gente, é a empresa inteira ter aquele foco. Você entendeu? Sim. Por exemplo, se você tem um foco financeiro, é preciso que o seu vendedor entenda de que ele é o coletor da sua empresa. Ele é a ponta de onde vai entrar o recurso financeiro para a sua empresa. Ele tem que entender isso, né? Por exemplo, a gente tem visitado aí algumas metalúrgicas que usam algumas ligas caríssimas, usam essas ligas, né? E aí eu já fiz o exercício de chegar para essas pessoas e perguntar: fulano, vem cá, você sabe quanto custa o quilo dessa liga? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Então, para ele, aquela liga ou ferro usa... É a mesma coisa. É a mesma coisa, ele trata do mesmo jeito, estoca do mesmo jeito, pesa do mesmo jeito, entendeu? Então, foco é foco, entendeu? Se você tem foco financeiro, as pessoas precisam saber quanto é que custa. Então, foco financeiro é a empresa inteira. Outra coisa, você pega assim, foco no cliente. Poxa, mas é a coisa mais comum que tem. Não, precisamos focar no cliente e tal. Gente, é dificílimo focar no cliente. Eu, hoje, por tudo que eu já passei, por tudo que eu aprendi, a coisa mais difícil que tem é focar no cliente. Porque isso exige que você tenha uma gestão interdepartamental muito bem feita. As nossas empresas são todas elas... É a nossa cultura, nós aprendemos a trabalhar assim, nós aprendemos a trabalhar em silos, departamentos, né? E outro dia desse eu estava numa empresa, e nós estávamos tratando desse assunto de foco, e tinham lá vários diretores e gerentes na mesa, assim, nós estávamos conversando, eu falei assim, olha, eu vou falar assim um pouco mais claro para vocês, mas não me leve a mal, eu não estou acusando ninguém de nada. Virei para o diretor industrial e falei assim, olha, você só se preocupa com as coisas da sua diretoria. Você não está nem um pingo preocupado com o cliente e nem deve estar. A sua obrigação é manter o desempenho das suas fábricas boa. Você não pode estar preocupado com o cliente. Virei para o diretor de compras, eu falei, olha, você não está nem um pingo preocupado com o cliente, você está preocupado em entregar essas compras na empresa. E assim cada um de nós aqui, né? Agora, foco no cliente é foco no cliente. Para isso existe toda uma tecnologia, isso está se tornando cada vez mais científico. Nós temos hoje o método de Quality Function Deployment, que é o desdobramento da função qualidade, onde você sai dos desejos de quem compra o seu produto e você projeta um produto de tal forma que ele tenha a preferência do consumidor, e aí você... Esse produto assim projetado, ele vai ter todas as suas características percebidas pelo consumidor, em todas elas você quer empatar com o melhor concorrente, e numa delas você quer ser melhor, que vai ser o seu ponto de venda. E aí, a partir disso, você projeta para dentro da empresa o processo para agregar aqueles valores, e projeta depois as operações para cada um daqueles valores. Isso é foco no cliente, é a gestão mais difícil que tem, porque você é obrigado a coordenar
as operações em vários departamentos, né? Então, foco no cliente está se tornando muito científico, né, cada vez mais. E assim vai, né? Essa é o tema principal do eu foco. queria chamar a atenção o seguinte, para quem não conhece o método, ou vamos dizer assim, um fundamento, o pano de fundo principal do que o professor Falcone fez em todos esses últimos anos, que o tornou, inclusive, uma personalidade respeitada muito fora do Brasil, né? E o tripé é liderança, método e conhecimento do processo. Já falamos de processo, conhecimento do processo, e já falamos também do método. Eu queria focar um pouquinho esses nossos últimos 15 minutos, ou pelo menos parte dele, falando da questão da liderança, porque é possível implantar tudo isso sem liderança? Creio que não. Liderança, sua definição, acho que o Marcel lhe antecipou um pouquinho, né? Porque nós temos a mesma definição. Liderança é entregar resultados através do time de forma constante, ou coisa parecida assim. Vamos lá, liderança, professor Falcone. Olha, qual que é a definição de líder? A gente pega livros de liderança para ler, para estudar, porque o líder tem que ser alto, o líder tem que ser baixo, o líder tem que ser magro, o líder tem que ser gordo, enfim. O que interessa de um líder para a empresa? Interessa uma pessoa que bate metas através de seu time fazendo certo. Né? E nesse fazendo certo tem todo o aspecto cultural envolvido. Agora, eu queria fazer aqui alguns comentários com você, Júlio, com os presentes, o seguinte. Primeiro, bater meta. O líder, para bater meta, ele tem que caprichar no estabelecimento da meta. Meta é uma coisa que não pode ser jogada, né? Você tem que estabelecer os seus indicadores sobre os quais você vai trabalhar, os prioritários. Você tem que saber o seu desempenho atual. Você tem que saber qual é o melhor desempenho que você poderá eventualmente atingir. E você tem que saber, conhecer essa lacuna, né, que são suas possibilidades de melhoria. Você tem que conhecer isso, tem vários nomes, isso, benchmarking, comparações, o que for, mas cada gerente tem que ter os seus indicadores, cada gerente tem que ter suas lacunas calculadas. E aí, dentro da lacuna, você coloca a meta. Então, vamos supor, você tem um custo de R$200 por produto e você acha que dá para chegar a 160, a sua lacuna é 40, e você fala assim com a turma, vamos fazer o seguinte, vamos bater 20 esse ano? Então, vamos baixar nosso custo para 180, uma coisa qualquer assim. Bom, então, a meta tem que ser bem estabelecida. Outra coisa, o seu pessoal tem que conhecer o método, tem que saber método de análise. Então, essas coisas têm que ser feitas. E terceiro, a sua operação tem que ser estável, porque o que você vai melhorar é a sua operação. Se não você melhora, ela cai, melhora e cai, né? Então, primeiro ponto de liderança é isso. O segundo ponto é bater metas com o time. Bom, aí agora é que para muita gente a vaca vai para o brejo, né? Para ir no popular. É o seguinte, com o time é você recrutar as pessoas certas, treinar as pessoas certas, avaliar o desempenho das pessoas. Tudo isso todo mundo concorda. Só que lá na Ambev, as chefias é que fazem isso, né? Então, por exemplo, Marcel esteve aqui, deu o depoimento dele, só que o Marcel até hoje recruta gente para a Ambev. Assim como o Beto também faz, o Carlos Brito faz. A maioria das empresas delega para o setor de recursos humanos essa tarefa, né? Esquecendo que a obrigação do líder é selecionar o seu time, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu até, sabe, eu queria te contar um caso aqui. Outro dia desse eu fui num evento da Ambev. Eu fui obrigado a faltar numa reunião do conselho. Eu falei, eu vou compensar. Então eu fui lá no evento da Ambev, fiquei lá o dia inteiro com a turma, né? E eu vi, o Brito apareceu lá, até nem sabia que ele vinha. E ele falou um pouquinho sobre liderança. E ele falou uma coisa assim que eu acho importante, sabe? Ele falou assim, gente, você sabe qual que é a diferença nossa para os outros? É que nós executamos as coisas que todo mundo sabe. Você entendeu? Todo mundo sabe que tem que selecionar um time bom. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe que você tem que recrutar os melhores. Todo mundo sabe que aqueles que não estão indo bem têm que receber feedback constante, feedback em cima, né? Tem que receber feedback. E não dando certo depois de certo tempo, tem que mandar a pessoa embora, não é? Lógico, você não vai mandar a pessoa embora depois de 20, 30 anos de trabalho. Não é certo, não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa, você recrutou, deu treinamento, deu todo o tratamento possível, a pessoa não responde, ela não gosta do trabalho. Está infeliz. Está infeliz ali. Então, fala com ela, meu amigo, olha, procura outro rumo, porque você não gosta disso aqui. Quer dizer, essa seleção do time, não é? Ter um time bom, e isso é competência do líder. Ele tem que fazer isso. Se ele acredita que a meta é batida através do time, ele tem que fazer isso, né? É por isso que o Brito falou que a diferença é que lá a turma executa e os outros acreditam, mas não executam, né? Então, esse é o segundo ponto da definição de líder, né? E o terceiro ponto é você cuidar da cultura, é fazer certo. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, nós gostamos de cultura de enfrentamento dos fatos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Vamos reforçar cultura de enfrentamento do fato. O que é isso? Na maioria das empresas, isso é característico de nós, que somos seres humanos, né? Nós gostamos de dar boas notícias. Tem até chefe que você chega para ele, dá uma notícia ruim, ele fala, poxa, mas você só me traz notícia ruim. Quer dizer, você vai levar uma notícia ruim e ainda leva uma esculhambação, né? Quer dizer, é ao contrário, exatamente ao contrário. Quer dizer, nós temos que reforçar a cultura de se enfrentar os problemas. Nós temos que reforçar, elogiar as pessoas que chegam na reunião e falam assim, estou em dificuldade, estou com esse problema, gente, então vamos lá que eu vou te ajudar, e fulano vai te ajudar também, nós vamos resolver esse problema junto, tá certo? É reforçar essa cultura no qual as pessoas enfrentam os problemas da empresa e não se esconde deles. Você entendeu? Então, são esses aspectos culturais que vale a pena enfrentar, porque do contrário você não vai bater nunca suas metas. Você entendeu? Então são essas coisas assim que o líder tem que fazer. Então, eu não estou falando novidade nenhuma aqui, quer dizer, todo mundo aqui conhece isso. A diferença dos que conseguem resultados excepcionais é que eles fazem. Eles vão lá e fazem isso, né? Júlio, eu circulo em muitas empresas no Brasil e tenho circulado lá fora do país também. E eu vou falar uma coisa para vocês, para você. São raríssimos os líderes que se envolvem nesse tipo de coisa. Na seleção de suas equipes, no desenvolvimento cultural da equipe. São raríssimos. Então, o que eu diria é o seguinte, comprando o livro e lendo o livro, por favor, executem, né? Porque os resultados vão aparecer e vão aparecer resultados excepcionais. E, ouvido isso pelo autor, pode parecer, evidentemente, uma venda, né? Mas eu garanto a vocês que o conteúdo do livro realmente é uma bíblia de gestão moderna, de gestão focada nos resultados, ou melhor, a gestão que começa nos resultados. O professor Falcone cita, inclusive, um fato que eu acho muito importante para aqueles que quiserem talvez seguir esse método ou implantar essa cultura de resultados dentro da empresa, que é o caso da pressa. É de quê? Da pressa. Ah, tá. Né? O professor conta o caso, né? Numa cultura Ambev, explicar para eles que leva 5 anos. Eu acho que era interessante você explicar por que leva 5 anos. Talvez a história do japonês. Foi o seguinte, nós tivemos uma reunião lá em Bruxelas e de tardes houve uma apresentação por um diretor de recursos humanos e como a Ambev estava expandindo essa maneira de trabalhar para várias frentes, né? A pergunta que surgiu foi o seguinte, do momento em que as lideranças decidem estabelecer metas e selecionar equipes e desenvolver a cultura certa para fazer certo, quanto tempo leva? E estavam presentes na reunião ali pessoas experientes, e a maioria deles eram presidentes das empresas
que fazem parte do mundo Embev, né? E todo o pessoal que veio conosco desde o principinho lá da Brahma, né? E houve uma boa discussão e eu me recordo que nós ficamos em 7 anos. 7 anos. Para desenvolver assim uma equipe campeã, né? E aí depois o Frois, que é o presidente lá no Canadá hoje, ele virou e falou assim, mas eu sei como faz em 5. Ou seja, querendo dizer o seguinte, que nós estamos ganhando experiência, que nós já saberíamos fazer isso em menos tempo, né? Mas de qualquer maneira, quer dizer, essa seleção de pessoal, esse é um processo que leva tempo. Mas um fato que eu assisti decorrente disso é o seguinte, lá no começo da Brahma, e o Marcel está aqui nos assistindo hoje, e ele sabe disso, tudo era o Marcel. O Marcel era uma liderança carismática, né? E era tudo Marcel, tudo. E à medida que as pessoas falavam assim, não, porque o Marcel disse, porque o Marcel falou, que é como quem diz assim, bom, então é a Bíblia, né? E à medida que o tempo foi passando e que o time foi crescendo por seleção e que você foi ganhando confiança, então eu deixei de ouvir essas coisas ser faladas, entendeu? Já não se falava mais tanto assim, porque o Marcel disse, que o Marcel falou, porque apareceram o Brito, o João Castro Neves, apareceu o Bernardo Paiva e vários outros grandes líderes, o Miguel Patrício, o Francisco Sá e vários outros grandes líderes que absorveram essa. Então você tem hoje uma liderança institucionalizada, né? Você já não depende mais do líder carismático, você tem isso institucionalizado na empresa. Então a questão da liderança, ela tem um certo histórico, não é? Mas para chegar lá, a gente tem que trabalhar duro. Mas eu havia entendido que a questão dos 5 anos estava relacionado em as pessoas na prática utilizando o método, certificam-se de que efetivamente ele funciona, e essa prática leva à excelência. E que o seu amigo lá, o japonês, o Shigeru, dizia assim, não, vai levar 5 anos. E as empresas querem resultado já. Bom. Desculpe, eu entendi outras coisas. Mas valeu a sua explicação também. Mas é que essa questão, quer dizer, você não muda as pessoas. Tá certo. Então, você tocou agora num ponto assim, que eu acho que é um ponto central no livro, né? Que é o seguinte. O ser humano leva tempo para aprender. Existe um conceito atribuído a Maslow, que é o seguinte, é o conceito potencial mental. Cada um de nós consegue aprender um certo número de coisas por dia, e não mais do que aquilo. A gente não consegue aprender mais do que um certo número de coisas por dia. Então é por isso que o menino leva anos para fazer o curso fundamental, depois anos para fazer o curso médio, depois anos para fazer um curso superior. Se alguém inventar um curso que você possa fazer um curso superior em 6 meses, está multimilionário, porque não consegue. Existe essa limitação humana. Agora, preste atenção, as empresas, elas são compostas por seres humanos. Com essas limitações. Com essas limitações. Então, a empresa passa também a ter esta limitação de aprendizado, que é o que nós chamamos de curva de aprendizado. Então, o processo gerencial, que inclui análise e montagem de todas essas coisas, é um processo de crescimento que vai levando tempo. E esse esforço que as empresas fazem, ele é cumulativo. E a empresa vai aprendendo cada vez mais. É por isso que a gente tem que manter um turnover o mais baixo possível, porque a empresa vai aprendendo. E você tem que documentar tudo, e a empresa vai aprendendo. E aí, nós temos uma empresa ainda muito primária, lá no principinho, e você quer imitar uma empresa que já está com 20, 30 anos de prática dura de aprendizado, não tem condição. É cada coisa no seu tempo. Agora, o que leva uma empresa para o caminho do aprendizado? Eu até espero que tenha pedagogos aqui presentes, porque eles vão concordar comigo, é a meta. A meta é o desconforto. A meta é que faz com que a pessoa procure novos conhecimentos, seja através de melhores práticas, seja através de análise, e seja através de outras pessoas, consultores, o que for, e traz esse conhecimento para a empresa, para incorporar na empresa e transformar esse resultado, né? Então,
esse crescimento da empresa em conhecimento é que permite que ela tenha resultados cada vez mais extraordinários. Então, esse é o... Professor, praticamente estamos na última voltinha do relógio e eu acho que a gente não poderia sair daqui. Eu queria lhe dar mais um minutinho só para explicar o importante projeto do Smart. O Smart é quem vai se beneficiar da venda dos livros, deste livro, O Verdadeiro Poder, do professor Falcone. Eu sou conselheiro do Siddhartha, é uma das minhas atividades aí de responsabilidade social, de devolver um pouquinho para a sociedade que a gente recebeu dela, e um dos nossos institutos, Instituto Siddhartha e o Colégio Siddhartha, nós aderimos ao Smart, estamos com 5 alunos este ano, devemos pular para 15 o ano que vem. Professor, rapidamente o Smart, para que eles entendam a importância que vai além do livro. Olha, o Smart é um projeto nosso, começou com o Marcel, nós temos uma turma maior hoje trabalhando nesse projeto. O nosso objetivo é pegar os meninos de alto potencial, que são essas crianças que conseguem aprender muito rápido, mas que estão hoje na escola pública com ensino de baixa qualidade, crianças que não têm recurso para comprar uma educação melhor. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande de pescar essas crianças, levar para as melhores escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro, dar para elas o estudo de melhor qualidade possível. Elas têm também ali 2 anos de adaptação, onde nós aceleramos o aprendizado dela para que elas possam se emparelhar com os outros e aí passar para a universidade e daí para a vida. Nós estamos hoje aí em torno de umas 700 crianças, queremos chegar em breve a 1000, né? São todas crianças de potencial muito elevado. Muito bom, a iniciativa muito boa. Eu queria então, gostaria de lembrar a todos que então o livro do professor, O Verdadeiro Poder, está em todas as livrarias, está aqui na nossa Livraria Cultura, e em frente à Livraria Cultura está o Lifestyle. E o professor Falcone está saindo daqui agora e indo para lá autografar os livros daqueles que assim o desejarem. Por favor, comprem, estudem o livro, compra para a sua equipe, que nós estamos aqui como HSM para uma melhor gestão no Brasil. Professor Falcone, honra e prazer tê-lo no palco da Expo Management 2009. Muito obrigado. Da mesma forma.